Primeiro, eu vejo o futebol como um elemento fundamental para a construção da cidade e da identidade da cidade. Eu acho que o povo do bairro dá muito valor nisso. O futebol do que disputado em Divinópolis era quase tão bom igual o atual Campeonato Mineiro, profissionais. Bons jogadores, grande rivalidade. O jogador que vestia a camisa de um time jamais vestiria a camisa do seu rival. Eu fiz isso. E era bom, era pedrada, era butinada, era bom demais, sabe? São duas coisas, a igreja, matriz, que é o marco de fundação da cidade, e depois os campos de futebol. O futebol, num primeiro momento, ele se apresenta quase que como uma única opção de uma identidade coletiva, tá certo? A maioria dos times foram se formava com o próprio nome da cidade. Igual a gente tem em Divinópolis em 1916, o Divinópolis Futebol Clube, na mesma época surgiu o Oliveira Futebol Clube, ou seja, nesse primeiro momento de introdução do futebol na nossa região, o futebol acabou formando um pouco da identidade dessa cidade. No início, o futebol feito em um clube privado, onde apenas os sócios participavam dos clubes, até pelas dificuldades do amadorismo, as pessoas não recebiam pelos treinos, não recebiam pelos jogos, então dificilmente pessoas numa condição menos favorável tinham tempo ou empenho de se investir numa atividade que não dava retorno nenhum, entendeu? E foi meio que gradativamente sendo apropriado pelas massas. E essa expansão do futebol em Divinópolis meio que contribuiu muito para o desenvolvimento desses bairros, já que num determinado momento, cada bairro surgiu a sua agremiação com o seu campo, com a sua charanga, com a sua torcida. Foi quando houve a necessidade de se formar uma liga. Para quê? Para que os bairros passassem a se enfrentar. Ou seja, cada bairro passou a defender a sua identidade local. Não era mais Divinópolis Futebol Clube, ou seja, uma equipe representando a cidade num todo. Era cada equipe representando o seu bairro. E como cada equipe representava o seu bairro, com certeza isso contribuiu muito para o desenvolvimento do bairro. Essa expansão do futebol na cidade levou à necessidade de se formar uma liga. Uma liga para que organizasse o esporte dentro da cidade e que fizesse um campeonato interno. A primeira final de futebol amador de Divinópolis foi entre Guarani e Flamengo, no bairro Niterói. Através dos relatos orais que nós temos para essa partida, é como se a cidade tivesse parado. O assunto que se comentava pelas ruas da cidade hoje vai se realizar o jogo entre Guarani e Flamengo. Meio que era o discurso principal entre as rodas de conversa, entre os bairros, não só entre as duas equipes finalistas, mas entre os outros bairros também, já que interessavam saber quem que seria o primeiro campeão. E o primeiro campeão foi justamente o Flamengo, que nós temos um relato que venceu o Guarani por 2-1, levando para o bairro Niterói o primeiro título de futebol amador de Divinópolis. Através desse primeiro campeonato de futebol amador, as rivalidades começaram a ficar mais acentuadas. No comércio tinha. Trabalho no comércio, né? Assim, às vezes tinha que a rivalidade, uma ou outra, às vezes que dava preferência, que só comprava no lugar que era do clube, pertencia ao clube, simpatia dele, né? Eu lembro-se de uma rivalidade existente entre Vasco e Palmeiras. O campo era bem próximo, aí a gente equipava, por exemplo, eu jogava no Vasco, a gente equipava no campo do Vasco, ia jogar no campo do Palmeiras. E às vezes na entrada do campo, devido à rivalidade, né, tinha briga, a gente às vezes era impedido de entrar em campo.
O Palmeiras, ele levou 4 anos para ele se estruturar. Só em 1934 que a equipe do bairro Afonso Pena estava com a equipe, com o campo propriamente dito. Palmeiras foi campeão amador em 1966, 1978, não, 79. O Palmeiras, no bairro Afonso Pena, do lado do campo tem a igreja. E o freio da igreja estava meio que inconformado com aquela situação, porque o campo era do lado, e o pessoal jogando bola, em contraste à missa do lado, meio que não estava aceitando aquela situação. Alegava que a bola estava batendo nos vidros da igreja, estava quebrando o vidro da igreja, entendeu? E procurou o seu José dos Anjos, que era o presidente do Palmeiras na época. O Dom Cristiano, mais o Fábio Botelho Notini, que era o prefeito, moveu uma ação contra o Palmeiras para tomar o terreno do campo do Palmeiras. Aí, eu sozinho, sem advogado, fiz a defesa, tudo, 11 audiências que teve. O que ele me ofereceu, não tinha por onde. Por quê? O Dom Cristiano falou, eu dou para você o muro do campo do Palmeiras e 2 lotes que tem aqui no São Sebastião para você liberar o terreno. Eu falei, Dom Cristiano, o senhor vai me perdoar porque o senhor é Dom Cristiano, mas tudo que o senhor quer fazer não está certo. E o José dos Anjos disse que ele virou para o prefeito e falou assim, olha, primeiro você está me pedindo uma coisa que não é minha. O Palmeiras não é meu. Eu sou só presidente do Palmeiras, eu não sou dono do Palmeiras. Eu, como presidente, eu não posso doar as coisas à instituição. Segundo, o muro foi eu que fiz com o meu dinheiro. Então você não precisa me dar o muro, não, é que eu gastei porque eu gosto do time. E terceiro, o bairro que você está querendo me dar, lá no bairro Santa Terezinha, é da conferência. E eu sou o fundador da conferência e sei que o lote é da conferência. Então como que você vai dar um lote da conferência? Todo time era bem rival do Palmeiras, tudo. Ferroviário, Guarani, Flamengo, tudo era muito rival. Quem o Palmeiras levava alguma vantagem é contra o Vasco, porque o Vasco era daqui também, né? Tem o campo lá, e aí a rivalidade era mais forte. A história do Vasco da Gama eu acho bacana porque era uma equipe formada perto de uma zona que havia no centro da cidade e era uma agremiação formada mais por negros. E havia um certo preconceito com os negros no futebol, nesse primeiro momento da introdução do futebol, tanto no país, em Divinópolis também ficou meio caracterizado por esse preconceito. O povo chamou o Vasco, na verdade, chamava o time do Vasco de macaco. O time dos macacos, que é quase tudo preto mesmo. Era tudo, parecia tudo preto. O macaco, o macaco, o macaco. Era pedreiro, era sem pedreiro, trabalhava na roça, retireiro, mas teve de tudo também, teve bancário, teve tudo lá no Vasco. Do Vasco você começou de ladrão a político. Na época era muito bom. Os alambrados ficavam cheios de gente e tinha gente que gritava muito a favor do Palmeiras. Era muito bom a presença do povo do bairro no campo do Palmeiras. Era muito bom. Lá no campo do Vasco, no campo do Palmeiras, tem o jogo. No campo do Vasco, quando nós vendíamos ingresso, tem um jogo lá que deu 1.180 pagantes. No campo do Vasco. Está gravado ali na minha agenda. 1.180 pagantes. O jogo do Palmeiras, quando não tinha ninguém, quando não tinha pouca, 400, 500, 600, 700 pessoas. E até hoje, no jogo do Vasco do Palmeiras, tem gente no campo. O bairro Niterói teve uma particularidade bacana, que era o confronto das duas agremiações do mesmo bairro, tá certo? Quando Najá e Botafogo se enfrentavam, literalmente o bairro parava. A primeira camisa que eu vesti foi a do Najá, mais ou menos em 54 para 56, de 54 a 56. Eu era menino. Aí,
quando começou o primeiro jogo do Najá. Aí faltou um, eles me chamaram. Inteira aqui, me deram lá uma chuteira, eu entrei. O primeiro gol da minha vida foi contra. Najá mais o Botafogo era recha, um contra, porque os dois eram aqui do bairro, né? Mas na hora era só lá dentro de campo que nós éramos inimigos. Acabava, chegava na rua ali, quando tinha as barraquinhas, um abraçava o outro, tudo junto, igualzinho irmão, mas lá dentro de campo, meu filho, o pau quebrava lá, não tinha amigo não, era tudo inimigo. Quando tinha jogo aqui que era o Botafogo e Najá, podia ter até a seleção brasileira aqui, o povo da cidade, o povo vinha tudo cá para o Niterói, porque o trem pegava fogo, o barranco era pedra, era briga lá dentro de campo e o povo achava bom, viu? Primeiro porque era um momento de muito lazer, um momento de muita confraternização. Segundo, pela questão do Zé Cachaçinha, que tinha uma fábrica de cachaça, então meio que ele levava os tôneis, os barris de cachaça para o público, cada espectador já levava o seu copo já, entendeu? Havia o famoso grito do balde. A hora que o Cachaçinha dava o grito do balde, até o jogo parava. Ao barril, ao barde. Um bebia, outro bebia, mas bebia até não querer mais. Só faltava pular dentro dos barril, porque antigamente não tinha esse tanque não, era barril, né? Bom, a história do Ferroviário começa com Carlos Chula. Ele participava da diretoria do Guarani e tentou por algumas vezes ser presidente do clube, sem sucesso, tá certo? Então, meio que inconformado ou meio que chateado com essa situação, ele meio que idealizou uma nova equipe de futebol. E Carlos Chula, por ser ferroviário, por trabalhar na ferrovia, conseguiu o apoio da ferrovia, que foi fundamental para a construção do Ferroviário Futebol Clube. Foi um marco, né, sem dúvida, que balizou o futebol e a existência desse esporte aqui em Divinópolis, a instalação da rede ferroviária. E aí veio o Ferroviário e rivalizou com os clubes aqui já existentes. Isso se prolongou pelas décadas de 30, 40 até os anos 50. E o Ferroviário conseguia montar algumas equipes melhores do que o Guarani tecnicamente, em função de que oferecia aos jogadores de futebol naquele amador marrom, né, não era um profissionalismo, empregos na rede ferroviária federal. Nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, que a rivalidade era muito grande entre o Ferroviário Atlético Clube e o Guarani Esporte Clube, ou seja, o bairro da Esplanada e o bairro de Porto Velho. Uma pessoa que fosse Guarani, quando fosse na Esplanada, ele se sentia assim, constrangido, tá pisando num terreno alheio. Aliás, o Ferroviário alavancou a entrada do Guarani na era do profissionalismo, exatamente por causa dessa rivalidade. O Guarani tinha uma força política muito grande e era de interesse do município que tivesse essa agremiação forte, que representasse a cidade a nível tanto estadual e, por que não, a nível nacional também. E o Guarani voltou a disputar o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão como convidado, não passando por aquele processo de ter de disputar a Segunda Divisão. Aí foi a volta e o então presidente se dedicou muito, o Dr. Zândio Gontijo, e fez com que o Guarani voltasse ao profissionalismo e esteja até hoje disputando, ora na primeira, ora na segunda divisão, mas sempre marcando presença no futebol profissional de Minas. Tem cores de vermelho e branco, a bandeira do Tamanduá. Quando o Guarani disputou o amadorismo, seja na base ou como os campeonatos promovidos pela Liga, havia uma rivalidade maior. A partir do momento que o Guarani passou a disputar o futebol profissional em 76, essa rivalidade diminuiu muito. Depois que o Guarani entrou no profissionalismo, o Ferroviário caiu de produção. Ele não tinha aquele entusiasmo, ele não tinha aquele gosto de vencer o Guarani. Na inauguração do seu estádio no bairro Porto Velho, o Guarani trouxe equipes extremamente importantes do Brasil para jogarem contra ele, o que não havia acontecido até então.
O Botafogo jogou contra o Guarani com os seus craques. E esse jogo realmente foi histórico porque trouxe o Garrincha. E o Garrincha era, sem dúvida, ao lado do Pelé, as duas maiores estrelas do futebol brasileiro a partir da Copa do Mundo de 58. Então foi um amistoso que ficou na história. Não só esse amistoso, como um outro jogo. Aí eu já estava aqui no rádio, outro jogo em que o Garrincha esteve em Divinópolis e jogou pelo Guarani, contra um misto do Botafogo, aqui no estado do Farião. Aí já foi pouco antes do Garrincha morrer, foi em 1981. E por incrível que pareça, hoje, ao invés de facilitar com a evolução, com mais dificuldade, pô. Você vê que o Guarani é uma luta para disputar um campeonato, sempre está devendo, tem o jogo, aí vai lá o oficial de justiça receber a renda, apreender a renda, por quê? Porque o jogador, o funcionário do Guarani entrou na Justiça do Trabalho. Eu acho que se Divinópolis realmente vestisse a camisa do Guarani e se envolvesse com o Guarani deveria e poderia levar mais torcedor a campo. As bilheterias do Farião estavam assim, vazias. Dentro do estádio, os torcedores não precisaram se espremer. Menos de 200 pessoas acompanharam o jogo entre Guarani e Boa. Ou seja, são meio que agremiações que estão aí lutando com suas próprias forças. Com quem lutar. Porque o que faz um time crescer é a rivalidade com o outro. É preciso que os dirigentes do Guarani, os políticos de Divinópolis, olhem com mais carinho e deem maior importância à socialização através do esporte. Quando eu vou no campo do Vasco agora, quando eu vou lá dos meninos, meu coração corta de dó. Não podia ter acabado com esse campo, não, senhor. Quando tinha jogo aqui, que eram os dois, o povo da cidade vinha tudo cá. O Palmeiras, para te falar bem a verdade, parece que está acabando. Parece que está acabando.